Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live de sábado. Meu nome é Lidiane, para quem não me conhece, estou aqui todo sábado trazendo uma palavra do Senhor para vocês. Eu peço que vocês visitem o meu canal Filosofando com Deus, ative o sininho, dê um like, faça um comentário para que a inteligência artificial entenda que esse conteúdo é relevante para cada um de vocês, né? E que nosso canal cresça. Eu peço que vocês compartilhem não só aqui no Facebook, mas vá lá no canal e compartilhe lá, né? Hoje nós vamos falar sobre as promessas de Deus, porque muitas pessoas falam e repetem essa frase: Deus tarda, mas não falha. Será que Deus tarda, mas não falha? Ou será que Ele tarda, né? Tem muitas pessoas acreditando que essa passagem, essa frase, né, está na Bíblia, mas isso não é verdade. Essa frase nem é verdade e ela nem está na Bíblia, tá bom? Então, lá em 2 Pedro fala, 2 Pedro 3:9 diz: o Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, né? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós queremos para ontem tudo, né? Queremos que a gente ore e que já aconteça. E muitas das vezes a gente não está preparado para aquilo que a gente está orando. Então Deus tem um tempo perfeito para tudo, né? O nosso tempo, ao nosso pensar, é perfeito, mas não é. O tempo de Deus é perfeito. Então ele é totalmente diferente do nosso. Ele é de acordo com a santidade resgatadora de Deus, né? Porque ele não tem prazer na morte do ímpio. Lá em Ezequiel 33 ele fala: diga-lhe, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, vocês podem ter absoluta certeza de que não fico contente com o pecador morrer com a culpa de seus pecados. Minha maior alegria é ver o pecador se arrepender e deixar seu mau caminho e viver. Por isso, povo de Israel, arrependam-se, abandone seus maus caminhos. Para que morrer sem razão, Israel? Então, ele está falando ao povo, à nação de Israel, mas isso serve para nós sabermos que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que nós nos arrependemos do nosso mau caminho. Números 23:19 fala: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Acaso ele fala ou deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir, né? Então, de todas as promessas que Deus fez àquela nação de Israel, nenhuma delas tem falhado. Todas se cumpriram. Deus colocou tempo, dependendo da santidade dele, para ser cumprida. Nós é que temos iminência em achar que o nosso tempo é mais perfeito do que o tempo de Deus, e não é, né? Lá em Josué 21:45 ele fala: realizaram-se todas as coisas boas que o Senhor havia prometido à casa de Israel. Ele cumpriu a sua palavra em tudo. Então Deus não deixou a nação de Israel sem cumprir a sua palavra. Então ele cumpriu a sua palavra em tudo. Hebreus 10:23 fala: apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Eclesiastes 3:1 fala: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus não tarda, Deus não falha e Deus não demora. Ele tem um tempo certo para absolutamente tudo. Ele age no tempo certo. Lá em Isaías 51:6, ele fala: ergam os olhos para os céus, para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa. Os habitantes morrerão como moscas, mas minha salvação durará para sempre e minha retidão jamais falhará. Então, nada do que Deus faz, ou fala, ou promete, falhará. Tudo será cumprido no seu tempo certo. Tudo tem um tempo determinado para as coisas. Lá em Josué 23:14 ele fala: logo vou seguir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem muito bem de coração e de alma que as promessas do Senhor, o seu Deus, foram
todas cumpridas. Todas as coisas boas que ele prometeu já são uma realidade e nada falta. Então, nada o Senhor deixou de cumprir. Nenhuma promessa deixou de cumprir, nenhuma falhou. Hebreus 10, 23 diz que ele é fiel. Vamos lá em Hebreus 10, 23. Ele fala assim: agora podemos aguardar a salvação que Deus nos prometeu. Já não há mais lugar para dúvida, pois aquele que prometeu é fiel, né? Então Deus, ele é fiel em todas as coisas. Nós é que temos pressa de que ele realize aquilo que a gente quer, porque às vezes a gente parece criança mimada. A gente bate o pé e quer aquilo naquela hora, naquele momento, e nem sempre estamos preparados para receber aquilo. Mas Deus, ele é um Pai muito sábio e sabe de todas as coisas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versos do 20 ao 22, ele fala: ele cumpre todas as promessas divinas, não importa quanto delas existam. E nós temos mostrado a todos como ele é fiel, e com isso damos glória ao seu nome. Foi este Deus quem nos transformou, a mim e a vocês, para que permaneçamos firmes em Cristo, e nos ungiu. Ele gravou em nós a sua marca, seu sinal de propriedade, e nos deu seu Espírito Santo em nosso coração como garantia de que nós lhe pertencemos e das coisas que ele vai nos dar. Então Deus, ele dá um sinal para nós em tudo. E nós devemos esperar, nós devemos ter paciência. A palavra do Senhor fala que nós devemos ser pacientes. Ele fala: esperei com paciência no Senhor, aguardei, né? Então, o salmista diz que ele esperou com paciência. Então, o que nos falta é paciência e oração, né? Salmos 33, 11, ele fala: mas os planos do Senhor são eternos, não podem ser modificados, as suas decisões serão mantidas para sempre. Tudo é no tempo de Deus, apenas espere, ore e confie, porque ele fez tudo apropriado em seu tempo. Nada foge do seu controle, tudo está embaixo de total sabedoria de Deus, né? Então, eu vou ler aqui Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Todas as coisas têm o seu valor quando são feitas na hora certa. Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem, mas assim mesmo ele não consegue entender completamente os planos e as obras de Deus, né? Então, alguns planos de Deus, algumas coisas que demoram na nossa vida, a gente não compreende, mas Deus sabe de todas as coisas, Deus tem sabedoria para saber liberar aquilo que nós precisamos. Tudo é no tempo dele, né? Então, ele faz tudo apropriado no seu tempo, né? Lá em Salmos 27, 14, ele fala: esperam e confiem no Senhor. Esperar no Senhor não é fácil, requer tempo, dedicação de oração, dedicação de tempo, né? E o desprendimento do apego à pressa. Quando a gente se apega à pressa, a gente acha que está demorando demais. Salmos 33, 11 fala: mas os planos do Senhor são eternos, não podem ser modificados, as suas decisões serão mantidas para sempre, né? Então, vamos lá para Salmos 27. Salmos 27, capítulo 14. Ele fala assim: espere pela ação do Senhor, seja valente e encha o seu coração de coragem. Espere com confiança no Senhor, porque exige coragem para que a gente tenha esperança e confiança em Deus. Você tem que ter coragem de esperar, né? De não murmurar, não esmorecer no meio do caminho e esperar, porque ele fez um tempo apropriado para cada coisa. Então ele fala na palavra dele, como ele falou para Josué: seja forte e corajoso, né? Não se desespere, não se desanime. Esperar em Deus é uma atitude muito difícil, mas nós, porém, devemos prosseguir, porque a gente tem que saber que a gente não tem controle de tudo, muito menos
quando Deus decidirá agir, mas sabemos que Ele agirá na hora certa. Então, nós temos confiança que Ele fará, né? Então, essa é a palavra do Senhor para vocês hoje. Peço que vocês compartilhem, passe adiante essa palavra para que chegue a mais pessoas e mais pessoas possam entender os planos de Deus. Mesmo que a gente não entenda, possam ter confiança no Senhor, né? Coragem de esperar nele e saber que ele fará no tempo certo, ele agirá no tempo correto, dentro do seu propósito que ele fez para cada um de nós, né? Em nome do Senhor, esperaremos nele. Tchau, amo vocês em Cristo.